bem-vinda ao grupo de leitura guiada do livro Ative Seu Cérebro. Hoje a gente vai continuar, então, a partir do capítulo 4, e temos alguém muito especial aqui com a gente. Olá, hoje estou junto com vocês e nessa leitura que vai ser uma caminhada fantástica, ou melhor, continuaremos caminhando. Vamos lá. Capítulo 4, então, aprisione estes pensamentos. Passagem bíblica-chave. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Conceito científico relacionado. Quando observa objetivamente seu próprio pensamento com o fim de encontrar os que são ruins, você, na verdade, direciona sua atenção para impedir o impacto negativo e para estabelecer novos circuitos saudáveis em seu cérebro. A habilidade de acalmar sua mente, concentrar sua atenção na questão atual, monitorar seus pensamentos e eliminar as distrações que passam pelo seu caminho é uma habilidade poderosa e excelente que Deus lhe deu. Porém, na era agitada em que vivemos, temos nos destreinado nessa habilidade natural e necessária. Natural, porque está estabelecida na estrutura do cérebro, permitindo-o capturar e disciplinar pensamentos ruins. E caóticos. Necessária porque ela acalma nossos espíritos para assim nos sintonizarmos e ouvirmos a Deus. Quando temos consciência dessa forma de monitorar nossos pensamentos, mudamos nossa conexão com Deus, a qual deixa de ser desinteressada e independente e passa a ser envolvida e dependente. Então, gente, voltando aqui um pouquinho, a habilidade de acalmar sua mente, concentrar sua atenção na questão atual. Então, vamos marcar aqui essa partezinha e lembrar sempre disso. Então, quando tu te perceber, né, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, para, respira e pensa assim, agora. O que eu estou fazendo agora? No que eu preciso concentrar minha atenção agora? E todas as outras coisas que tu estás pensando, deixa para depois. O que tu pode fazer também, porque às vezes a gente está tão assim, acaba, né, se concentrando em tantas outras coisas, tenha um caderninho junto contigo. Anota, então, as outras coisas que estão te incomodando nesse momento, anota ali naquele caderno, coisas que tu precisa resolver, situações que estão passando na tua mente, e é como se tu tivesse tirado elas, né, da tua mente e deixa ali naquele caderninho. E te concentra no agora. O que agora tu está fazendo? Por exemplo, nesse momento, estamos lendo o livro. Então, se nesse momento de calmaria, né, de concentração aqui, que a gente está lendo o livro, e daí está passando na tua mente outras coisas que tu precisa fazer, para um pouquinho, anota ali as coisas que tu precisa fazer que está vindo na tua mente e foca na leitura nesse momento aqui. Agora sim, então, vamos continuar. Pesquisas datadas dos anos 1970 mostram que monitorar nossos pensamentos de uma forma disciplinada, em vez de deixá-los acontecer desenfreada e caoticamente, pode trazer mudanças impressionantes em como nos sentimos e pensamos. Essa mudança é evidenciada no funcionamento emocional e cognitivo, assim como no nível nervoso. Minha pesquisa mostra que pensar de maneira concentrada e controlada leva a uma melhoria impressionante no funcionamento cognitivo e no equilíbrio emocional. Libertando-se de fardos. Disciplinar e controlar os seus pensamentos é um dos primeiros passos para se libertar dos fardos do mundo e começar a aproveitar a vida apesar deles. Quando observa objetivamente seu próprio pensamento com o fim de encontrar os que são ruins, você, na verdade, direciona sua atenção para impedir o impacto negativo e para estabelecer novos circuitos saudáveis em seu cérebro. A passagem de 2 Coríntios 10, 3 a 5 é bastante clara quanto às instruções dessa questão, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos.
As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Em Provérbios 4, 20 a 22, o sábio concilia... Não, desculpa, me perdi aqui. O sábio conselho é: atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. O principal sucesso no monitoramento dos teus pensamentos será concentrar-se no caminho de Deus primeiramente, não nos caminhos do mundo. E a ciência está mostrando que meditar nos elementos do ensino de Jesus estabelece os novos circuitos saudáveis no cérebro. Interessante. A ciência mostra os benefícios de monitorar seus pensamentos. Quando você toma uma decisão consciente de concentrar e direcionar sua atenção de forma correta, você muda a matéria física de seu cérebro e seu corpo mudam de uma maneira saudável. Monitorar propositalmente seus pensamentos pode controlar o processamento sensorial do cérebro, a reestruturação dele, os neurotransmissores, a expressão genética e a atividade celular em uma direção negativa ou positiva. Você escolhe. Os benefícios são ainda maiores do que os cientistas das décadas de 1970 e 1980 imaginaram. Meus pacientes que tiveram sucesso com terapia deram seus primeiros passos rumo ao êxito quando começaram a concentrar a atenção e monitorar seus pensamentos. O que tu vai fazer aqui, né? Então, assim, primeiro marca isso, né? Concentrar a atenção e monitorar os pensamentos, é observar o que tu está pensando, porque às vezes, algumas vezes, né? O nosso pensamento é enganoso. Então, aqui, mais uma vez, quero te convidar, caso tu não esteja fazendo ainda o curso AMI, temos falado sobre isso, né? Sobre a parte do engano. Então, ali tu vai estar aprendendo, assim, de uma maneira mais profunda, um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui, gente, a gente precisa monitorar os nossos pensamentos, porque às vezes realmente eles vão fazer com que a gente pense de uma forma negativa algo que não é negativo, que é algo positivo. E às vezes também a gente tende a olhar para o ruim que está acontecendo com a gente, né? E às vezes realmente a gente está passando por uma situação difícil. Mas o desafio é o quê? É mesmo nessa situação difícil, a gente usar uma lupinha para poder achar, então, no meio daquela dificuldade, algo bom que está acontecendo. E sempre tem algo positivo, algo bom para a gente estar olhando, estar agradecendo. A gratidão é também algo que a gente pode, uma prática, né? Algo que a gente pode fazer que vai estar nos ajudando, então, a pensarmos de uma forma mais positiva, né? Trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Isso vai estar nos trazendo alegria. E a alegria do Senhor, a nossa força é. Né? Então, vamos estar, assim, com exercício de toda vez que a gente vê um problema, está pensando na solução desse problema, né? Está pensando, então, na parte positiva, em algo de bom que está acontecendo. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso ao longo dessa leitura desse livro. Vamos continuar, então. Por exemplo, eu não consigo fazer isso. É difícil demais. Nunca funcionou antes. E eu não sou inteligente o suficiente. Então, ela está trazendo exemplos de pensamentos, né? Que muitas vezes são enganosos. Sim, eu consigo fazer isso. Não é tão difícil assim. E aqui eu digo assim para ti, duvida do pensamento. É difícil demais. É difícil mesmo. Que pensamento é esse? Por que eu estou pensando que é difícil demais? Será que é difícil mesmo demais? E aí muda. Acho que é difícil, eu vou conseguir. Vai dar certo. Aí me fez lembrar do versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, vou conseguir sim, vai dar certo, eu tenho capacidade, né? Ó, nunca funcionou antes. Ah, mas antes era em qual situação? Agora eu estou numa situação diferente, a partir de agora vai funcionar. Né? Eu não sou inteligente o suficiente. Então, aqui alguns exemplos de pensamentos realmente enganosos, né?
Então, que precisam ser monitorados, porque senão a gente acaba acreditando, nunca vai funcionar, né? Ó, nunca funcionou antes, então não vai funcionar, não adianta eu fazer. Aí tu já, pronto, né? Fez ali um carimbo de que não existe mudança, não existe solução. E a gente não pode pensar assim, né? Não deve pensar assim, porque senão tu faz com que o teu cérebro comece a pensar tudo de forma negativa, de que não vai dar mesmo. E aí isso traz desmotivação, isso não traz alegria ao coração. Então a gente precisa monitorar para poder mudar, caso esteja pensando dessa forma. Não é exagero enfatizar os benefícios de monitorar quaisquer pensamentos negativos como esse. Não monitorar esses pensamentos pode levar a uma espiral decadente, rumo à confusão e a vários níveis de desespero mental. Então, anota no teu caderninho, né? Monitorar meus pensamentos e criticar eles, né? Identifica esse pensamento ruim, por exemplo, ali, né? Vamos pegar aqui, ó. Nunca funcionou antes, ou é difícil demais. Vamos monitorar esse pensamento de é difícil demais. O que que tu vai fazer? Primeiro, identificar, né? Tu encontrou dificuldade, por quê? Ah, porque eu estou pensando que é difícil demais. E aí critica esse pensamento. É difícil demais? E aí determina. Não, não vai ser difícil, eu vou conseguir. Eu vou pedir ajuda, eu vou pensar de uma outra forma, vai ter solução. Tá? Só um exemplo aqui, né? Vamos continuar. E, concordando com o que a Sheila está falando, ainda uma observaçãozinha que eu quero deixar aqui, que é ministrado no curso ano. Se deixarmos nos levar segundo as nossas emoções e nossos pensamentos, a nossa vontade se torna contrária à vontade de Deus. Então, nós vamos acreditar naquilo que é uma mentira, porque eu não sou inteligente o suficiente, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Eu começo um dia, uma semana, um mês, dizendo, puxa, vai ser um dia difícil, um mês difícil, uma semana que eu vou enfrentar tal e tal coisas. Pode até ser que seja, mas eu não estou sozinha. Então, encher a mente da palavra de Deus, encher os pensamentos da palavra de Deus e contrariar aquilo que vem na nossa mente, concordando com o que a Sheila falou, que é exatamente isso. Eu vou trocar, eu vou monitorar. Assim, pode até ser que seja difícil, mas tudo posso naquele que me fortalece. Sim, pode ser que vai ser difícil porque está se apresentando aos meus olhos, mas o que que a Bíblia diz? Não é para me guiar conforme meus olhos veem, nem meus ouvidos ouvem. Então, eu não estou só, porque alguém prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida e ele controla meu viver. Ele vai me dar graça, sabedoria, inteligência e eu vou vencer. Vamos seguir então. O médico e o monstro. Um interessante conjunto de pesquisas mostra como certo tipo de proteína, chamada proteína priônica, trabalha mais ou menos como o médico e o monstro. A história é frequentemente usada como uma metáfora do homem bom que esconde um lado ruim. Quando uma proteína priônica reage consigo mesma, ela realiza um papel crucial em doenças neurodegenerativas, que levam a síndromes terríveis como a doença da vaca louca. Mas cientistas descobriram que a proteína priônica é gerada em grande quantidade em sinapses, o ponto de contato onde sinais são passados de uma célula nervosa para outra. Prions ajudam a criar memórias autossustentáveis de longo prazo. Eles também são importantes a neuroplasticidade, que é a mudança e a estruturação que acontece em nosso cérebro quando pensamos e aprendemos. E, finalmente, eles estão envolvidos na neurogênese. O ponto aqui é que essa proteína faz coisas maravilhosas no cérebro em resposta a sinais positivos e vira um caos em resposta a sinais negativos. Uma mente caótica, cheia de pensamentos ruins, são monitoradas de ansiedade, preocupação e toda e qualquer variação de emoções relacionadas ao medo envia um sinal errado.
Olha só, gente, o que está dizendo aqui? Uma mente caótica, cheia de pensamentos ruins, não monitorados de ansiedade, preocupação, né? Ou seja, não monitorar, não identificar a ansiedade, a preocupação e toda e qualquer variação dessas emoções, insegurança, medo, né? Ali, ó, das emoções relacionadas ao medo, envia então um sinal errado. Olha bem o que ocasiona, né, a falta de monitoramento, então, como é importante a gente observar aquilo que a gente está pensando. Vamos continuar. Outro exemplo de círculo vicioso. O estresse é a chave para entender a ligação entre depressão e as doenças cardiovasculares. Pesquisas mostram que 40 a 60% dos pacientes de doenças cardiovasculares sofrem de depressão clínica e 30 a 50% dos pacientes que têm depressão clínica correm o risco de ter doenças do coração. Não monitorar e impedir esses pensamentos leva a outros que são tóxicos e negativos a se estabelecerem no cérebro. Isso pode levar a pensamentos depressivos, os quais levam o corpo a ir para um nível 2 de estresse. Ou seja, uma coisa leva a outra. Então, se eu iniciei, né, acreditando em um daqueles pensamentos, eu vou estar fazendo o cérebro se voltar para pensamentos ruins. E pode sim, então, desenvolver pensamentos depressivos. Em resposta, o sistema imunológico produz proteínas chamadas citocinas, incluindo uma chamada interleucina 6, como uma resposta inflamatória positiva para proteger o cérebro e o corpo contra o estresse. Se o estresse não é controlado, a depressão aumenta e a pessoa passa para o nível 3 dele. Com o tempo, a inflamação também aumenta e pode levar a doenças cardiovasculares. Olha bem. Tudo isso acontece pela falta de monitoramento dos pensamentos tóxicos e negativos. E esse é apenas um processo doentio. Há uma multidão de outras manifestações que ocorrem devido ao não impedimento deste ciclo. Pesquisas recentes mostram que ensinar estratégias para lidar e controlar o estresse, a reação do corpo, pensamentos tóxicos, poderia fazer com que indivíduos suscetíveis à esquizofrenia e outras doenças neuropsiquiátricas fossem menos vulneráveis. Então, aqui vou dizer para ti, pega teu caderninho e vamos anotar aqui, ó. Olha só essa frase aqui. Tudo isso acontece pela falta de monitoramento dos pensamentos tóxicos e negativos. Então, anota. Monitorar meus pensamentos, né? E observa daí que tipo de pensamento tu está tendo. Tóxico, negativo, verdadeiro, alegre, de gratidão. Leva apenas de 5 a 16 minutos por dia. Pesquisas mostram que de 5 a 16 minutos por dia de monitoramento meditativo e focado dos pensamentos alteram o estado das partes frontais do cérebro que são mais propensas a interagirem com o mundo. Pesquisas também mostram que esses mesmos 5 a 16 minutos de atividade mental profunda e intensa aumentavam a chance de se ter uma perspectiva mais feliz sobre a vida. Olha os benefícios de monitorar os pensamentos. É interessante que aqui fala sobre a meditação, não é? Meditativo. Nós temos uma das aulas do curso AME, onde falamos sobre como meditar e como é importante para a nossa vida. Como é importante meditar na palavra de Deus e mudar o nosso pensamento segundo os pensamentos de Deus. Deus nos abençoou com mentes poderosas e capazes de moderação. 2 Timóteo 1,7. Quando direcionamos nossa atenção através de monitorar nossos pensamentos, nós fornecemos um alvo para nossas capacidades mentais. Então, Deus dará a você um projeto e seu equilíbrio será restaurado. Se você não permitir que Deus dê a você uma tarefa mental, o inimigo certamente irá tentar capturar seus pensamentos e destruir seu equilíbrio. Deus criou o lobo frontal de nossos cérebros precisamente para fazer isso, lidar com as tarefas mentais que Ele nos deu. Essa perspectiva está enfatizada na versão A Mensagem de Segundo
Coríntios 10, 5. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo pensamento livre, toda emoção e todo impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Nosso normal é a perfeição, porque fomos criados à imagem de Deus e temos a mente de Cristo. Nosso estado normal é de perfeição. A ciência agora é capaz de demonstrar que somos movidos a amor, e o medo que traz tudo o que é tóxico não é, portanto, nosso estado normal. Isso significa que nossa tendência natural, inspirada em Deus, é ao otimismo e a saudáveis e bons pensamentos. Temos, assim, uma liberdade dada por Deus para escolher entre o certo e o errado, mas ela vem junto com condições. Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Isso é evidenciado claramente no cérebro quando más escolhas são feitas ou aqueles pensamentos negativos não são monitorados. A estrutura nervosa é distorcida, o que resulta em interrupção da função normal. Deus criou o ser humano para observar seus próprios pensamentos, capturar os que são ruins e livrar-se deles. A importância de monitorar os pensamentos não pode ser subestimada, pois pesquisas mostram que a vasta maioria das doenças físicas e mentais vem da nossa vida mental, não do ambiente e dos genes. Uma mente indisciplinada é cheia de uma corrente contínua de preocupações, medos e percepções distorcidas que iniciam processos degenerativos na mente e no corpo. Não podemos deixar de levar cativos todos os pensamentos à obediência de Cristo, segundo Coríntios 10, 5. Resumo do capítulo 4, então. A estrutura do cérebro nos permite monitorar e disciplinar pensamentos caóticos. Monitorar nossos pensamentos é necessário porque acalma nossos espíritos, para assim nos sintonizarmos e ouvirmos a Deus. Quando temos consciência dessa forma de monitorar nossos pensamentos, mudamos nossa conexão com Deus, a qual deixa de ser desinteressada e independente e passa a ser envolvida e dependente. Pesquisas datadas dos anos 1970 mostram que monitorar nossos pensamentos de uma forma disciplinada, em vez de deixá-los acontecerem desenfreada e caoticamente, pode trazer mudanças impressionantes em como nos sentimos e pensamos. Monitorar propositalmente seus pensamentos pode controlar o processamento sensorial do cérebro, a reconstrução dele, os neurotransmissores, a expressão genética e a atividade celular em uma direção negativa ou positiva. Você escolhe. Uma mente caótica, cheia de pensamentos ruins, não monitorados de ansiedade, preocupação e toda a variação de emoções relacionadas ao medo, envia um sinal errado até o nível do DNA. Pesquisas mostram que de 5 a 16 minutos por dia de monitoramento meditativo e focado dos pensamentos alteram o estado das partes frontais do cérebro para que sejam mais propensas a interagirem com o mundo e aumentam a chance de se ter uma perspectiva mais feliz sobre a vida. Somos movidos a amor e, posteriormente, é que aprendemos o medo. E aqui terminamos, né, Sheilinha? Mais um capítulo 4. Foi uma alegria estar com vocês. Até a próxima. Até então, o próximo encontro. Te esperamos para a leitura do capítulo 5. Vamos lá!